Olá, graça e paz, tudo bem com você? Continuamos a nossa série O Caminho para a Felicidade e hoje falaremos do terceiro passo que nos leva a este caminho, que é a felicidade gerada pela mansidão. Está no capítulo 5, versículo 5 de São Mateus. E Jesus nos ensinava dizendo: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O pensamento do mundo é a força do poderio militar bélico, econômico e político. Mas Jesus vem dizer que não são os fortes e arrogantes, e sim os que são adeptos à mansidão, que são felizes e que herdarão a terra. Ser cristão é ter uma nova vida, uma nova mente e um novo reino. Para meditarmos nesse assunto, antes precisamos esclarecer uma coisa: o que não significa ser manso. Primeiro, ser manso não é um atributo natural. Mansidão não é boa índole ou comportamento educado socialmente. Não é algo externo, mas sim uma atitude interna. Não é uma virtude, e sim graça. Uma obra da graça no coração. Ou seja, é um fruto do Espírito. Segunda coisa, ser manso também não significa ser mole ou ficar impassível diante dos problemas. Não significa ser tímido, covarde, fraco ou medroso. Pessoas mansas no passado tiveram coragem para enfrentar açoites, prisões e até a própria morte por causa dos seus posicionamentos. Jesus era manso e humilde de coração, mas usou o chicote para expulsar vendedores do templo. Teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Mansidão não significa impotência, mas sim domínio próprio. Terceira coisa, ser manso não é ser passivo ou indeciso. Não é ser conivente com a situação e ficar em cima do muro para tentar agradar a todo mundo. Quarta coisa, ser manso também não significa controle emocional. Tem pessoas que conseguem manter a calma aparente, mas por dentro são como um vulcão em ebulição. Vivem de aparências, não falam mal, mas desejam o mal. Mas então o que significa ser manso? Esse ser manso que está na bem-aventurança. Primeira coisa, ser manso é ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. Ela deve aceitar a vontade de Deus de bom grado, sem murmuração, assim como fez Jó, que está registrado no capítulo 2, versículo 10 do livro de Jó. Temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Paulo também diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Segunda coisa, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. É aquele que tem atitude humilde e mansa, que se expressa na submissão às ofensas. É livre de malícias e de desejo de vingança. O homem manso aprende a dominar-se. Aprende a dominar os seus instintos. Suas paixões, impulsos estão sempre sob controle. Terceira coisa, uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Não adianta nada dizermos em oração a Deus: tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. E quando uma pessoa diz que erramos, não aceitamos o fato e ficamos chateados com essa pessoa. Às vezes até brigamos com ela. O indivíduo verdadeiro manso deveria se admirar do fato de tanto Deus como os homens acharem a mesma coisa dele, pois é isso que verdadeiramente somos. Quarta coisa, uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Tá aí uma tarefa difícil, mas se você quer ter esse fruto do Espírito, precisa amar o seu inimigo, fazer o bem e orar pela vida dele. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, Jesus vai dizer: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. E sabendo o que significa ser manso, surge uma outra pergunta. Por que devemos ser mansos? Primeiro, porque Jesus foi o maior desse exemplo. E se ele foi, devemos ser também, porque somos a imagem e semelhança de Cristo. Ele orou e chorou por seus inimigos, ele os perdoou e nos convida a fazer o mesmo. Em São Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Cristo não nos exorta a aprender a fazer milagres, mas sim a ser mansos e humildes de coração como ele. Segundo, porque a mansidão é o caminho mais curto para a reconciliação com nossos inimigos. Provérbios 15:1 diz: a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. A ira faz um amigo tornar-se inimigo, mas a mansidão pode fazer um inimigo tornar-se um amigo. Muitas contendas, divórcios e tragédias familiares poderiam ser evitadas se os cônjuges aprendessem a terem mansidão. Muitas guerras seriam evitadas se as respostas fossem brandas. Mas qual é a recompensa para os mansos? Eles herdarão a terra. O manso é uma pessoa satisfeita, vive contente, ele sabe que nada tem, mas tudo possui. Paulo diz em 2 Coríntios 6,10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O manso não somente herda a terra, mas também o céu. O cristão sabe que a terra é como uma casa de veraneio, porém tem no céu a sua morada eterna. Então chegamos até aqui aprendendo que somente aqueles que reconhecem que nada merece diante de Deus, que é o primeiro passo, e que é humilde e chora pelos seus pecados, o segundo passo, podem ser mansos diante de Deus e diante dos homens. Continuamos no próximo devocional, neste caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deus abençoe a tua vida.